Oiê, meu nome é Fabrícia e hoje eu tô aqui para fazer a leitura de Sagitário, referente ao mês de janeiro de 2024 ou para quando esse vídeo chegar até você. Esse vídeo é especialmente para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou aglomerado de planetas no signo de Sagitário. A gente vai ver as energias do passado influenciando o presente, as energias do presente, a perspectiva de futuro e mais um conselho. Se você já conhece essas leituras, peço que já deixe seu like. Se não, te convido a ver, né, até o final e de repente deixar o seu like lá no final do vídeo caso você goste, mas se não, para não esquecer, pode deixar já. E considere também se inscrever no canal e compartilhar com quem mais possa se beneficiar desses conselhos, tá bem? Você também pode me seguir lá no Instagram, no @orientarote_. E para leituras particulares eu vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo, ok? Sem mais delongas, vamos lá, Sagitário. Energia do passado ainda, né, vibrando no momento presente. Carta da Torre. Bom, no passado houve um imprevisto ou uma desestruturação. Algo que você achava que estava estabelecido, algo que, na verdade, algo que estava estabelecido há algum tempo, se transformou, né? Ou ruiu, ou acabou por completo, ou tomou uma forma completamente nova. Carta da participação fala de um compromisso que ruiu ou de um grupo. Então, por exemplo, você poderia estar há muito tempo num relacionamento, né? E aí esse relacionamento ruiu. Pode ser referente à profissão, a círculo social, a amizades. Então aqui muitas pessoas podem ter mudado de emprego, mudado de relacionamento, mudado de endereço, ou mesmo mudado profundamente a sua crença sobre compromissos e sobre como você participa em grupos, seja familiar, seja profissional, seja de amizade, tá? Então, certamente que no passado teve uma profunda transformação que impactou diretamente os seus compromissos e a forma com que você participa ou em qual situação você participava, né? E de repente deixou de participar ou não participava e passou a participar de outra forma, tá? Ok, isso ainda influencia, ou seja, você ainda está num pós-terremoto, né? Numa pós-transformação profunda, né? Não é algo que mudou, transformou, desestruturou e já foi reestruturado algo em cima, né? Então imagina uma torre caindo. Então a torre caiu, você tá de repente limpando o terreno, pensando no que vai construir ali em cima ainda, entende? Não, ainda tá no processo, né? No momento presente, você tá com a energia da força. Então, no momento presente, você está se fortalecendo depois desse abalo, depois dessa instabilidade, depois desse imprevisto, enfim, depois dessa situação, né, que te trouxe aí um certo abalo, uma coisa de, às vezes até pode ter sido ou um acontecimento inesperado que te abalou, ou às vezes pode até sido provocado por você, mas foi desafiador. É isso, foi uma situação desafiadora, libertadora, mas também desafiadora. E aí no momento presente, agora você está se sentindo mais forte, né? Agora você está se sentindo mais capaz, com mais beleza, com mais poder sobre a situação passada. Então, assim, nesse momento você está conseguindo lidar com certos conteúdos inconscientes, está conseguindo lidar com inseguranças, de repente, né, com medos, tá conseguindo ressignificar memórias. Então você está num momento muito bom e muito importante dentro dessa linha do tempo, dentro dessa jornada, desse processo, tá?
E se você não está se sentindo assim, você tem todo o potencial para realizar isso aqui, porque são dois arcanos maiores, a força e a lua. Aqui a lua vem com a frase vidas passadas, né? Mas aqui ele tá falando de passado, mas também, ou seja, fala muito de memória, conteúdos inconscientes, ou inseguranças que têm origem no passado, medos que têm origem no passado, enfim, conteúdos, né, que foram gerados por situações passadas e que de repente ficaram ali no teu inconsciente, e agora, nesse momento, você tem toda a capacidade de iluminar isso e de transformar, de repente, coisas que te tornar poderiam te tornar vulnerável. Então, aquilo que poderia te tornar vulnerável, agora você tem condições de usar isso a seu favor, compreender, aceitar e se fortalecer. Ok. Perspectiva de futuro. 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta que fala de pausa. Pausa para descansar, refletir, né, para depois decidir, para depois tomar uma ação, uma decisão, comunicar alguma coisa. Então, a partir desse processo de fortalecimento que você está vivendo agora também, você passa talvez a refletir melhor antes de tomar decisões. Né? Então, ao invés de tomar decisões impulsivas, né, seja porque você não quer perder o embalo, seja porque você tá super otimista, então eu vou aproveitar, você tá percebendo que de repente, né, ou se não está percebendo, perceba que de repente parar um pouquinho, refletir, avaliar, sentir, é uma atitude mais que te traz mais segurança e que te traz resultados melhores. E essa carta vem com a não materialidade, que é a carta do Papa. Então, na perspectiva de futuro, aqui eu vejo você pensando sobre, mais uma vez, sobre compromisso, sobre aquelas situações ou pessoas com as quais eu me comprometo. O que vale a pena e o que não vale a pena, além do óbvio, né? Porque, veja, não materialidade fala de descansar, né? Aqui, ó, descansar no intangível, naquilo que eu não posso ver. Então, se eu não tenho segurança, se eu não tenho certeza, se eu não tô conseguindo ver as coisas com clareza, eu não preciso dizer nem sim nem não. Eu posso pedir uma pausa, eu posso pedir um tempo, né? Eu posso... E aqui tem uma coisa de menos ansiedade, sabe? De se permitir esperar, de não se cobrar para tomar decisões ou para, enfim, para se posicionar, né? Mas sim se permitir o tempo necessário para refletir, para descansar, para criar um estado mental de tranquilidade necessário para tomar decisões mais elevadas, mais maduras, mais conscientes. E aí, como conselho, vem a papisa com o louco. Então a papisa fala justamente, ela reforça, fala assim, reflita, pense, não tenha pressa, né? Pense nos prós e os contras, né? Pense de uma forma racional, mas também sinta, perceba, confie na sua capacidade de percepção, não só lógica, né? Lógica racional, mas na sua capacidade de percepção extrafísica, né? Na sua intuição, na sua sensibilidade. É necessário confiar nesse poder também, não é ser tolo confiar naquilo que está além da racionalidade lógica que a gente entende, né? Assim, baseada em coisas tangíveis e mensuráveis. Aqui também fala assim, é melhor você parar um pouquinho, não só para pensar, mas também para sentir, do que de repente se jogar em alguma coisa por medo de perder a oportunidade, ou porque você pode vir a se apaixonar, né, que está muito voltado para a parte
de relacionamento romântico mesmo. Você pode vir a se apaixonar por alguém, mas você também pode vir a se apaixonar por uma ideia, por um projeto. E aqui fala, calma, né? O mundo não vai acabar amanhã. Se dê o tempo necessário para refletir, para pensar e vai vivendo o momento presente, né? Se entregue ao presente, não precisa tomar decisões de futuro enquanto você está vivendo, né? O futuro é hoje, amanhã, então e hoje, né? Aproveita hoje. Aqui tem uma coisa de ou você estar propenso ou propenso, ou de você precisar desenvolver essa capacidade de baixar a expectativa, sabe? Baixar a ansiedade, se permitir refletir, se permitir pensar, dar tempo ao tempo, dar tempo a si, dar tempo às coisas. E aí no fundo do deck tem o 9 de copas, que é uma carta de realização, satisfação emocional, várias possibilidades legais, que eu sinto que aqui está muito voltada para isso. Então, assim, é como se estivesse se apresentando no seu caminho várias possibilidades. E várias possibilidades que você gosta. Então, pode ser um pouco difícil escolher, né? Tem vários empregos, ou tem vários relacionamentos que estão me sendo oferecidos, ou vários projetos, ou vários programas, várias amizades, enfim, tem várias coisas sendo oferecidas a você e você pode ter um pouco de dificuldade para escolher. Então você pode estar adiando alguma escolha, você pode vir, na verdade, a adiar alguma escolha por não ter certeza de qual é a melhor, né? Então, qual que vai trazer mais cor na minha vida? Então, por isso que aqui fala, calma, sabe? Se permita um tempo para pensar. Se alguém te faz uma proposta, peça um tempo para pensar. Você não precisa se jogar de cabeça de uma vez em uma coisa. Você pode ir experimentando, né? Então, eu faço isso aqui, vejo se dá certo, me envolvo com aquela pessoa, vejo se dá certo, aceito esse convite, esse trabalho, né, esse projeto, e aí eu vou vendo se dá certo, porque não é assim, se você falar não, sim para uma coisa, você não vai estar dizendo não para, né, para outras coisas, não quer dizer que tudo está perdido, se eu escolher isso agora, eu nunca mais vou ter oportunidade de fazer outra coisa, se eu falar não para essa pessoa, eu nunca mais vou ter oportunidade de me relacionar com ela, né? Ou eu nunca mais vou ter oportunidade de me relacionar com alguém tão legal. Enfim, não sei, sabe? Tem uma coisa de repente, adiar escolher. Para alguns pode ser adiar escolher por medo de ser feliz. Acontece isso também, sabe? Quando você fala assim, ai, tá tão bom que eu só tô esperando a hora de ficar ruim. Tem isso também, para algumas pessoas. Mas aqui, o principal que a gente deve focar é no conselho. E o conselho escute os dois, fala muito. Escute a sua intuição, sabe? Não tente ser racional nesse momento, porque ser racional só vai te trazer, às vezes, mais confusão e mais dificuldade de enxergar as coisas. Então, olhe para dentro de você e escolha a partir daquilo que faz sentido para você. E deixe que as informações, que elas venham no seu tempo, sabe, aos poucos, sem pressa. Não é porque você, de repente, vai querer uma resposta agora, quer dizer que essa resposta vai vir agora. Não. Vai exigir de você a capacidade de desenvolver a sua sensibilidade, a sua intuição e a sua clareza para dentro, entendeu? Clareza sobre você, não é sobre o outro, não é sobre as situações. É a clareza sobre o que eu dou conta, o que eu não dou, o que eu tô disposta ou disposto, o que eu não tô, né? O que é verdadeiro para mim ou não. Enfim, é mais uma descoberta sobre você do que sobre o outro e sobre o mundo. Mas daí isso depois se revela, né? Isso se manifesta também no mundo. Mas é primeiro um movimento interno, né? Que faz parte desse seu processo de fortalecimento. Porque parece que houve um fortalecimento, está havendo um fortalecimento muito grande, mas isso aqui, para algumas pessoas, pode inclusive envolver, de repente, eu querer passar uma imagem de forte,
mas que no fundo é só para esconder as minhas vulnerabilidades e a minha fragilidade. Então eu posso parecer durão ou durona, eu posso parecer às vezes até arrogante, ai que eu me acho, mas na verdade isso aqui é só uma máscara para encobrir os meus medos e a minha insegurança, né? Então se certifique de que esse empoderamento aqui, ele seja real, ele seja de você com você mesma. Não importa a imagem que você passa, importa o que você é e o que você sente. Porque não importa o que o outro pensa sobre você, importa o que você sabe sobre você. Tá, e aí os arcanos maiores que a gente teve, nossa, vários. Nossa, é verdade, metade do jogo foi arcanos maiores. Então, a torre, lembre-se que o que quer que você tenha passado, que trouxe uma transformação profunda, que foi um imprevisto, que trouxe um abalo, que se desestruturou, faz parte, veio para que você descobrisse a sua força, para que você lide com as experiências do passado, ressignificando as experiências a partir de uma abordagem que te fortaleça, e que tem no futuro, que ainda não tem nada desenhado para o futuro. Que o futuro ainda é algo que você está construindo a partir do momento atual, né? E que você não deve ter pressa, porque isso está dentro do seu propósito, entre aspas, do seu destino. As coisas estão se desenvolvendo e você está se fortalecendo e, né, e ressignificando as coisas no tempo exato, tá? Então continue se comprometendo com aquilo que não é visível, que não é tangível, que é imaterial, ou seja, o seu valor próprio, as suas memórias, os conteúdos inconscientes, né? Esse tempo é necessário para ressignificar algumas coisas e para que você enxergue e perceba as coisas de uma forma mais profunda, mais ampla e que te tragam como resultado força de verdade, né? Poder pessoal, e que não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com a imagem que você passa, tem a ver realmente como você se sente, o tanto que você se conhece, e né, tem uma coisa de ser forte, inclusive com as minhas fragilidades. Eu não deixo de ser forte porque eu tenho fragilidades, né? Eu não deixo de ter valor porque eu tenho algumas inseguranças, tem algo assim. E aí essa carta da não materialidade, ela é a carta do Papa, ele fala de compromisso, né? Então, com o que eu estou comprometido ou comprometida? É algo que eu preciso de uma pausa para poder escolher, para poder enxergar e sentir com mais clareza. E para isso eu preciso de paciência, tá? Aqui fala de paciência, fala de silêncio também, né? Então, fala sobre você buscar momentos de silêncio, também guardar certas coisas para você, nem tudo você precisa compartilhar com o outro. Tem coisas que são muito pessoais e íntimas que de repente você precisa de um tempo para perceber, né, quem é de confiança e quem não é, com quem eu posso compartilhar e com quem eu não posso. Então aqui fala uma coisa de agir em silêncio e esperar em silêncio, mas esse silêncio é para que eu me conecte, para que eu ouça aquilo que eu preciso ouvir e que eu só posso ouvir se eu estiver em silêncio, se eu estiver num estado mental de calma e tranquilidade para poder receber os insights, né, que são mais elevados. E a não materialidade com o bobo fala inclusive para começar a dar vida a um novo compromisso, que é novo, assim, algo completamente novo, de repente, me relacionar com outra pessoa, morar em outro lugar, trabalhar em outro emprego, enfim, viver uma viagem, enfim, é uma experiência
nova que vai exigir de mim fé e confiança, muita fé e confiança, né? Vai exigir de você muita fé e confiança, mas também muita maturidade. Então aqui tem uma coisa, não é uma coisa de eu me jogar em algo de forma louca, maluca, sem pensar, sabe, de forma imatura. Não. Eu me jogar em algo com muita confiança, mas porque eu estou madura ou maduro para isso, e eu estou comprometida ou comprometido, eu sei aonde está o meu compromisso. Eu sei por que eu estou fazendo isso, eu sei qual que é o propósito, eu sei o valor que isso tem, o valor imaterial, o valor não visível, enfim. Interessante isso. E eu acho que é isso. Então, em janeiro, tá? Se permita uma pausa. Não se apresse. Não se apresse para tomar decisões. Não se apresse para definir metas e coisas. É um período de reflexão, sim. Mas não é a reflexão de ficar pensando. Não. É um momento de pausar, respirar fundo, relaxar a mente, para daí eu poder, né, fazer escolha e tomar decisões mais conscientes, tá? Então esse momento de pausa não é um momento de fraqueza, pelo contrário, é um momento de fortalecimento, né, para se abrir aí para melhores escolhas, tá? Caiu 2 vezes, né? A gente teve repetido aqui o 4 de espadas, então ele fala isso, né? Adiar, às vezes a gente adia por medo de ser feliz, mas às vezes a gente adia porque é necessário uma pausa para eu poder entender, né, a mim mesma e a situação, para poder tomar melhores decisões, tá? Então se permita aí esse tempo. Não quer dizer parar de pausa, não é parar de fazer as coisas, né? Mas pausa, às vezes é só fazer mais devagar, devagar o suficiente para eu poder perceber aonde estão as respostas que eu estou buscando, onde estão as oportunidades, né? Qual detalhe que de repente eu não estava percebendo e não estava considerando, né? Porque eu estava meio, né, confusão mental, ou estava meio abalada, meio abalado, tá? Então, considerar as coisas que não são materiais também não é ser bobo, não é ser boba, muito pelo contrário, tá? É ter a sabedoria de manter o seu compromisso com aquilo que tem valor com você, independente do que de repente as outras pessoas pensarem que você está sendo imaturo ou ingênuo ou qualquer coisa, tá? Então eu acho que é isso. Eu sinto que tem mais coisa aqui, mas aí eu acho que não tá vindo porque devem ser coisas mais particulares, né? Mais específicas. Então, se essa leitura bateu com você, tá fazendo sentido para você, e de repente você também sentiu que você precisa de mais informações, o meu contato para leituras individuais eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança, que você tenha aí um início de ano, ou se esse vídeo chegou até você, qualquer momento que você estiver, maravilhoso, com bastante paciência, força, discernimento e amor, tá bom? Muito obrigada e até a próxima leitura.